Bom dia, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à Igreja Central, a nossa família de fé, amém? Fique de pé, por favor, no seu lugar, esse é mais um dia que nos fez o Senhor. Cumprimente aí o irmão próximo de você, dando aquele soquinho na mão dele, fale com o seu irmão. Nós estamos juntos, reunidos para celebrar o nome poderoso de Jesus, amém? Seja também muito bem-vindo você que está aí diretamente do nosso templo virtual, com a sua família reunida em casa. Que Deus te abençoe, que você também tenha uma experiência com Jesus muito linda nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Nós estamos aqui reunidos para celebrar o nome maravilhoso de Jesus. Afinal de contas, Jesus merece ser celebrado, né? Ele merece ser honrado, dignificado. Nós vamos entronizá-lo no meio dos louvores, celebrar o seu nome através da sua palavra, dos ensinamentos. Que o nosso coração esteja como uma terra fértil, uma terra preparada para receber a boa semente que é a palavra do Senhor. Que essa semente, ao ser lançada aos nossos corações, encontre essa terra preparada para que ela possa germinar, dar frutos que glorificarão o nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Agradeça ao Senhor por essa manhã, por você estar aqui, pela vida que Deus deu a você. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para todo sempre. Obrigado, Pai, porque nós temos livre acesso ao trono de Deus. Sobre nós não há mais condenação. O escrito de dívida que havia contra nós foi quebrado na cruz do Calvário. Foi quebrado, Senhor, na cruz do Calvário. Foi pago pela vida de Jesus. O véu que havia de separação entre nós e o Senhor foi rasgado, Pai. Obrigado porque hoje nós temos liberdade para acessar o Santo dos Santos, Senhor. O lugar sagrado, o lugar secreto, o lugar, meu Pai, de intimidade, de adoração. Pai, ministra aos nossos corações nessa manhã a Tua vontade. Nós estamos aqui como igreja, reunidos para Te adorar, para Te dar os louvores, para Te dar a exaltação pelos séculos dos séculos, porque o Senhor merece, o Senhor vive, reina para todo sempre, em nome de Jesus. Igreja Central, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele vive, Ele reina para todo sempre. Nós estamos reunidos aqui para adorar ao nosso Deus, amém? Então, abra o seu coração, vamos louvá-lo com todo o coração, porque Jesus merece. Em Tua presença nós estamos reunidos, Senhor. Vamos Te adorar, vamos celebrar essa verdade. Jesus em Tua presença, cante. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus em Tua presença, Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha. Igreja Central, erga as suas mãos ao Senhor, só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, amém? Afinal de contas, Jesus merece ser honrado, ser glorificado. Vamos cantar no início. Jesus em Tua presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós
e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha. Graças a Deus, só pra te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar, Jesus, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Você pode aplaudir forte o nome poderoso de Jesus. Ele vive, Ele reina, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vamos cantar a história de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei, verei a glória do meu Jesus que vive está. Jesus vive, Ele reina, Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, graças a Deus, mas eu bem sei,
força, erga sua voz, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. a nossa esperança está em Jesus. Temor não há, sobre nós não há mais condenação, meu irmão. Mas eu bem sei, que a minha vida, eu te amo, Jesus. está nas mãos, Eu te amo, Jesus. meu Jesus. Vamos cantar todos juntos, numa só voz, forte. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nós servimos a um Deus vivo, e é por isso que somos uma igreja viva. Tudo isso por causa do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por inteiro do Calvário, para nos dar a vida. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. É isso que nos torna salvos, redimidos, curados, libertos do poder das trevas e nos resgatado para o reino da sua maravilhosa luz. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz, tua cruz, tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar
somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Em Jesus nós temos a nossa liberdade. Igreja, faça essa declaração de fé. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos traz, o que nos traz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. O que nos faz livre, o que nos faz vitoriosos, o que nos garante a eternidade. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, amém, irmãos? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Erga suas mãos aos céus e cante isso, igreja central. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aplauda forte o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Que bom, irmãos, que maravilha, né? Que manhã linda. Como é bom a presença de Jesus. Você está feliz com Jesus nessa manhã, irmãos?
Nossa, gente, como eu amo Jesus, como Deus é bom. Nessa manhã agora a gente quer também ter a oportunidade de ser grato ao Senhor também com as nossas contribuições financeiras, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez, irmãos? Que bom, né? É tão bom saber reconhecer que nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades, em todos os âmbitos da nossa vida, irmãos. Olha, Deus, Ele não é aquele que supre só 50%, não, jamais. Deus, Ele não falha em momento algum. Obrigado. Deus, Ele não falha em momento algum. Deus, Ele jamais falha. Ele, pelo contrário, Ele que é um Deus perfeito, conhece todas as nossas necessidades, emocionais, sentimentais, materiais também. Tudo na nossa vida o Senhor conhece. Então, irmãos, sem muita delonga, sem falar muito, eu queria que você levantasse aí a sua oferta nessa manhã como sinal de gratidão, em reconhecimento ao Deus que tem suprido a sua necessidade em relação aos seus recursos financeiros. A Bíblia vai dizer que nunca vimos, nunca veremos um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Então, existem muitos princípios por trás dessa palavra, dessa afirmação bíblica que nós precisamos cumprir para viver essa promessa. Mas nessa manhã eu quero orar baseado nessa palavra com você. Então levante em nome de Jesus a sua oferta. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aquele que é filho, aquele que é obediente, aquele que cumpre os teus mandamentos, Senhor, vive essa palavra, Pai, vive essa palavra, Pai, e nós queremos orar, meu Pai, por todos aqueles que trarão os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Pai, que o Senhor honre a fidelidade e a obediência do coração de cada um deles, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que não é o valor, não é nada disso, é a intenção por trás daquilo que nós depositamos, é o coração com o que nós fazemos isso, Pai, a nossa oferta e a entrega dos nossos dízimos. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é quem sonda os corações, o Senhor é que sonda os corações. Por isso, Pai, nós entregamos ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos, trazemos à casa do tesouro. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor abra portas, possibilidades também para os nossos irmãos que estão desempregados, que não tem recurso financeiro, mas a Tua palavra diz, Senhor, Tua palavra diz dessa forma, Pai, que o justo não mendigaria o pão e a sua descendência não passaria fome. Pai, olha o coração dos justos nessa manhã, meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos assim porque nós cremos, em nome de Jesus, amém. Venha à igreja, por favor, deposite a seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, a obra das suas mãos, para que tudo que você faça prospere, a fim de que você seja sempre e cada vez mais generoso para o Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Acho que lá atrás ainda temos irmãos ofertando. Temos aqui alguns agradecimentos e pedidos de oração. Vamos começar pelos agradecimentos. O Ministério de Adolescentes agradece pelo aniversário da Maria Clara, que foi no dia 24/6. A Maria está aí? Tá não, já está lá em cima, né? Daqui a pouquinho vai estar todo mundo junto lá. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo aniversário da Maria. A Marta agradece pelo aniversário do seu filho, Márcio Alexandre. O Alex agradece pela cura e pelo aniversário da Carol. 100%, Carol. Graças a Deus, Carol teve Covid, mas foi assintomática, né? Graças a Deus por isso. Já está bem, já cumpriu a quarentena, Alex. Seu aniversário foi quando? É hoje? Graças a Deus por isso. Que bom que você está aqui passando o seu aniversário na casa de Deus. Quem está pertinho dela aí, cumprimenta aí a Carol.
Cumprimentar um soquinho aí na mãozinha da Carol. Isso. Deus te abençoe, Carol. Feliz aniversário, parabéns. Rose e Marcelo agradecem por mais um ano de vida do seu filho Felipe. Que bom, Rose, Marcelo, Filipão lá, ó. Firme, forte. Graças a Deus. E o Ministério de Homens agradece por mais um ano de vida do precioso irmão Adalberto. Levanta a mão, Adalberto, o pessoal te vê lá, ó. Tá lá recebendo o pessoal. Glória a Deus, Adalberto. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Temos aqui alguns pedidos de oração. A Aline pede oração para que seus 3 filhos tenham um encontro verdadeiro com Deus. Vamos orar por isso. A Aline também pede oração por Wagner Coutinho, por porta de emprego. Maria José pede pela saúde da sua neta Alessandra. Adalberto pede por Dona Leia, está entubada. Vamos orar. Vitória pede por conforto para a família do Gabriel, pelo seu falecimento. Você pode ficar de pé comigo, irmão? Para orarmos por esses irmãos cujos nomes foram mencionados aqui. Você pode não se lembrar de cada um dos motivos, mas você sabe que o nosso Deus não só lembra como não se esquece, não só sabe como não se esquece de nenhum dos seus, amém? Então, se você pode, erga a sua mão bem alto e comece a orar agora em nome de Jesus por uma intervenção de Deus na vida desses irmãos. Vamos lá, queridos, levante a sua voz mesmo, levante a sua voz em nome de Jesus, com fé. Nós oramos juntos, porque cremos no poder que Deus libera através da oração coletiva da igreja. Isso, erga mesmo a sua voz, irmãos, com coragem, com ousadia. Senhor, nós oramos por cada um dos nossos irmãos que estão representados aqui nesses pedidos. Todos precisam de uma intervenção sobrenatural e poderosa do Senhor em suas vidas. Pai, nós te pedimos nessa manhã, mostra-te verdadeiro para eles, Senhor. Mostra-te real para eles, Senhor. Que o Senhor libere sobre as suas vidas o seu poder maravilhoso, para que sejam salvos, para que sejam curados, para que tenham suas necessidades atendidas. Que seja assim para a glória do teu nome, para que quando vierem os testemunhos, todos nós possamos nos alegrar com os nossos irmãos e celebrar ao Senhor pela tua bondade. Em nome de Jesus nós oramos por cada um deles, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelos aniversários, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom e fiel para com a sua palavra e tem realizado cada uma das suas promessas. Nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos e te agradecemos pela oportunidade de celebrar com eles esse grande dia, o dia do seu aniversário. Obrigado pela cura da Carol, pela cura do Alex, obrigado pelas bênçãos, pelas portas de emprego, obrigado pelas respostas de oração que o Senhor tem dado nesse lugar. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor pela vitória dos nossos irmãos. Pode sentar. Eu queria antes de... sim, eu esqueci. Pode ficar sentado e ore comigo. Eu esqueci que eu prometi a Priscila que nós estaremos orando por ela. Ela está fazendo uma prova importante hoje para a sua carreira. E ela mandou um áudio para mim bem cedinho, pedindo para nós orarmos por ela. Então feche seus olhos e olhe aí comigo. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a Priscila agora, onde ela está fazendo essa prova. Que o Senhor traga à sua memória tudo que ela estudou, tudo que ela aprendeu, todo o conhecimento que ela adquiriu para esse momento. Que o Senhor dê a ela frieza, que o Senhor dê a ela clareza de mente, discernimento e calma para fazer essa prova da melhor maneira possível, Pai. E que se essa é a tua vontade para ela, que ela seja bem sucedida, que ela seja aprovada, que essa porta se abra para que ela glorifique o teu nome, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoe a tua filha e realize em sua vida a tua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, eu queria lembrar aqui que no próximo dia 10 de julho, segundo sábado de julho, o Ministério de Homens vai realizar
um culto aqui. Então haverá um culto para homens, realizado pelo Ministério de Homens. Você que é homem dessa igreja, venha, porque nós estamos preparando uma programação especial e que com certeza vai abençoar e edificar muito a sua vida, a sua fé. Então venha, nos ajude a espalhar aí essa notícia. Dia 10 de julho, às 19 horas, teremos aqui uma celebração para homens. Você é nosso convidado, homem da família central. Não deixe de vir, amém? Queria ainda lembrar que nós estamos no meio da nossa campanha aí, Um Só Corpo. Aliás, eu queria, antes de liberar os jovens e adolescentes, nem sei se eles já subiram, estão aqui ainda. Estão aqui ainda. Queria que todos nós aplaudíssemos bem forte a vida dos nossos voluntários. Forte mesmo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus pela vida de cada um de vocês. Os nossos voluntários são aqueles que mantêm a igreja pulsante e funcionando em todos os seus diversos setores. Desde que você chega à igreja, temos ali irmãos para receber os pedidos de oração, irmãos para abrirem a porta, recepcionarem você, encaminharem você para um lugar. Temos os ministérios que já voltaram gradualmente às suas atividades regulares. Temos muita coisa acontecendo lá na mesa de transmissão. Temos irmãos trabalhando para a projeção no nosso telão, para a transmissão ao vivo para os irmãos que nos assistem de casa ou de onde estão conectados com a gente online. Então, glória a Deus, porque Deus tem levantado aqui nessa igreja irmãos e irmãs com o coração desejoso de servir a Jesus, servindo a sua igreja local. E nós somos imensamente gratos a você pela sua vida aqui, pelo seu serviço aqui. E estamos numa campanha para o cadastro de novos voluntários. Então, você que quer servir a sua igreja, você quer servir a sua igreja local em alguma área dos nossos diversos serviços, temos muitos. Você pode, ao final do culto, parar lá na entrada. Nós teremos uma equipe lá pronta para explicar a você como a campanha está funcionando. Você vai registrar lá alguns dados seus importantes e logo, logo, alguém dos ministérios, das áreas de serviço que você escolheu para servir vão fazer contato com você para que você seja integrado e passe a servir. Nós temos vagas em todos os... Nós não só temos vagas, como precisamos mesmo de bastante gente em todas essas áreas de serviço, irmãos. Na introdução e recepção, na transmissão ao vivo, na produção de material para as nossas redes sociais, na fotografia, na preparação do templo para o culto, nos ministérios de dança, de louvor, acolhimento, cantina, manutenção e limpeza, serviços profissionais. Tem muitas oportunidades para todos servirem com as suas habilidades, com os seus talentos, com os seus recursos, e nós não queremos que ninguém fique de fora. Amém? Então, ao final do culto, pare lá na entrada um pouquinho e procure por algum dos nossos voluntários que estão lá cadastrando novos voluntários para essas áreas de serviço. Amém? Deus abençoe a todos. Jovens e adolescentes podem subir para as suas classes e nós seguiremos aqui embaixo com a nossa série de estudos sobre as bases da fé cristã. Lá em cima, eles também estão estudando as bases da fé cristã, usando o mesmo material, o mesmo livro, o que é muito bom, porque nós conseguimos, depois de algum tempo, essa uniformidade. Rapaz, só vi agora. Lembrar também que hoje, eu acho que é hoje, já foi embora, o Alan já saiu. Lá, a Central Jovem está oferecendo almoço na cantina, à noite, domingo que vem. Ele só botou aqui, mas não vi. Domingo que vem. Então, domingo que vem a gente anuncia legal. Não sei se tem que fazer encomenda, como é que é. Tem, mas procura quem? Ele só botou aqui almoço. Hã? Alan e Jéssica. Também acho que já estão lá em cima. Enfim, à noite a gente reforça. Como eu ia dizendo, depois de algum tempo nós conseguimos dar uniformidade ao ensino da igreja como um todo, a partir desse estudo que nós começamos na semana passada, das bases da fé cristã, usando, como eu disse, o fundamento, esse livro aqui, do Wayne Grudem, que é um teólogo norte-americano, extremamente respeitado no campo da teologia sistemática, e que redigiu esse livro, que é um compilado, uma síntese do seu tratado de teologia sistemática, que é imenso, é enorme, um livro de estudo profundo, das bases, dos fundamentos da fé cristã, das doutrinas essenciais da fé cristã. Nesse livro aqui, de uma leitura muito gostosa, de um entendimento muito fácil. Aliás, esse é um dos motes do trabalho do Wayne Grudem.
quando ele escreveu o seu tratado sobre teologia sistemática, ele disse que aquele era um livro de teologia sistemática para leigos, ou seja, para todos os que não são teólogos acadêmicos. Então a linguagem do livro é muito fluida, é muito fácil a leitura do seu material, e isso tornou muito, como é que eu posso dizer? Isso tornou muito especial o estudo dessas doutrinas, a partir desse livro. Então, nós estamos usando esse material como apoio para o estudo que nós começamos na semana passada. Infelizmente, nós não temos mais desse livro na nossa livraria, porque o nosso distribuidor não está fazendo mais encomendas, ele está se mudando para Curitiba e está levando todo o seu material, então ele não está fazendo mais encomendas, está só vendendo o que ele já tem lá, o estoque que ele já tem lá. Ele não tem mais, então nós não conseguimos mais. Estamos tentando aí com outras editoras, em outros lugares, trazê-lo a um preço de custo bem baixo, para que você tenha acesso a esse material. Mas você encontra facilmente esse livro em qualquer boa livraria evangélica. Há também versões dele em PDF, você consegue comprar. Se eu não me engano, você consegue até baixar de graça em algum lugar da internet esse livro aqui. Então, de alguma maneira, adquira esse livro para ler esse livro e aprofundar ainda mais aquilo que nós estamos tratando aqui. Obviamente, pelo tempo que nós temos, nós não temos condições de esgotar todas as doutrinas, de abordar tudo o que nós podemos abordar sobre todas essas doutrinas que nós vamos abordar aqui. Por isso é importante que você adquira o livro, que você leia o livro. É um livro doutrinário. E eu expliquei na semana passada o que é doutrina. Vou começar a aula dessa semana explicando de novo para quem não estava aqui na semana passada, para que então a gente entre na segunda doutrina, que é a doutrina de Deus. Na semana passada, nós começamos esse estudo falando sobre o que é doutrina e falando sobre a importância da doutrina para a vida da igreja. Doutrina é tudo o que a Bíblia diz como um todo sobre determinado assunto. Então, quando nós estudamos determinado assunto essencial à fé evangélica, nós estabelecemos a sua doutrina compilando e entendendo tudo o que a Bíblia diz como um todo sobre aquele assunto. Certo? Então nós não analisamos um versículo, 2, 3 versículos. Nós analisamos tudo o que a Bíblia diz como um todo sobre aquele determinado assunto. Então, a doutrina é formulada. Eu disse na semana passada que há uma confusão muito grande em muitas igrejas sobre doutrina, sobre o que é doutrina, sobre o que é costume. Doutrina não é costume. Costume não é doutrina. A doutrina é baseada na palavra. O costume é baseado na cultura. Certo? Então, há denominações, por exemplo, há denominações evangélicas que, por exemplo, proíbem isso ou aquilo, não autorizam, por assim dizer, ou não aprovam que os seus membros façam isso ou aquilo, como uma expressão do seu costume cultural, mas não necessariamente da doutrina, porque a doutrina vem da Bíblia, da palavra. O costume vem da cultura, vem da experiência cultural e histórica, obviamente. Isso ficou claro para vocês que estiveram aqui na semana passada? Certo? Por quê? Porque em muitas dessas igrejas os costumes são ensinados como doutrina. Mas não podem ser, porque não há absolutamente nada na Bíblia que referende ou que fundamente aquele costume como um dever de todo crente. Então é só um costume. Certo? E eu disse na sequência que nenhuma experiência pessoal nenhuma experiência pessoal de nenhum crente pode vir a se tornar uma doutrina. Então, a minha experiência de fé nesse ou naquele assunto não pode ser uma doutrina, ou seja, não deve se tornar para você um dever. Eu não posso pregar essa experiência para você como um dever. Embora a Bíblia possa amparar e de certa forma explicar essa experiência, ela não é um dever, ela não é uma doutrina, ela é só uma experiência. A doutrina, de novo, é tudo que a Bíblia diz como um todo sobre determinado assunto. Amém? Isso ficou claro? E a gente começou na semana passada antes de falar do que a gente estudou na semana passada e introduzir o que a gente vai estudar hoje. A gente falou também sobre a importância, eu falei também sobre a importância da doutrina, o que é e qual é a importância da doutrina. A doutrina, irmãos, é o fundamento da igreja. E nenhum de nós precisa ser
um especialista no assunto, um engenheiro, por exemplo, para saber que a parte mais importante de qualquer edificação é o seu fundamento. Nós tivemos aí há alguns dias essa tragédia em Miami de um prédio que caiu em um condomínio e foi constatado que as estruturas do prédio já estavam comprometidas há muito tempo, porque não havia manutenção, enfim. Os fundamentos são a parte mais importante de qualquer edificação, de qualquer construção. E se vamos construir e edificar a igreja de Cristo, precisamos trabalhar na construção e na edificação da igreja de Cristo, precisamos estabelecer muito bem os seus fundamentos, para que essa construção não seja comprometida, para que ela não seja fragilizada. E a verdade é que muitos de nós vimos para o Evangelho e passamos a viver a vida da igreja sem conhecer as doutrinas essenciais da fé cristã, sem conhecer os fundamentos da fé cristã. E o que acontece com isso? Acontece que o tempo vai passando e a gente vai levantando uma edificação frágil. A gente vai edificando uma edificação que pode vir a comprometer-se. E essa não é a nossa intenção, muito menos o nosso desejo. A nossa intenção e o nosso desejo é que os fundamentos da fé cristã estejam muito bem postos na construção da vida de cada um de vocês, para que o seu relacionamento pessoal com Deus e o seu crescimento espiritual para a maturidade cristã se desenvolvam de maneira saudável, equilibrada, bíblica. Amém, igreja? Para que você não seja enganado, nas palavras do apóstolo Paulo, para que você não seja levado ao redor por todo vento de doutrina. E olha, o que não falta nos dias de hoje é ventos de doutrinas espalhados por esse mundo afora. Você facilmente encontra na internet muitos materiais ditos evangélicos que ensinam heresias, ou que, na melhor das hipóteses, ensinam ensinos que não estão coerentemente, corretamente amparados na Bíblia. Há igrejas locais, denominações evangélicas, por assim dizer, que são fundadas em cima de erros doutrinários gravíssimos. Por isso é importante que a igreja como um todo conheça a doutrina. Por isso é importante que a igreja como um todo conheça quais são as bases da fé cristã, quais são os fundamentos da fé cristã, para que cresça espiritualmente para a maturidade cristã de maneira saudável, sustentável. Amém, irmão? Amém? Então a ideia não é fazer de você um teólogo, porque isso levaria muito tempo e um trabalho muito extenso. A ideia é dar a você o conhecimento mínimo necessário para que você siga crescendo espiritualmente para a maturidade cristã com autonomia. Obviamente nós sempre vamos precisar uns dos outros, e o discipulado se dá nesse contexto em que nós ensinamos e aprendemos uns com os outros. Mas é necessário que haja um grau mínimo de autonomia para que você proceda o seu crescimento espiritual e tenha as suas experiências com Deus de maneira saudável, equilibrada, bíblica. Amém? Então, não deixe de trazer papel e caneta se você não tem o costume de revisitar as nossas mensagens no nosso canal de YouTube, para que você não, no nosso canal do YouTube, para que você não perca o que está sendo ministrado aqui. De toda forma, as nossas mensagens sempre ficam no nosso canal, e você pode revisitá-las e pegar os textos e ouvir novamente, ver novamente o que está sendo ministrado semana a semana, para que você seja ainda mais abençoado ao longo da semana. Amém, irmãos? A gente passou por isso hoje, por essa experiência hoje lá no encontro com os novos convertidos. A nossa classe de novos convertidos, ela é cíclica, ela tem 7 encontros, e depois dos 7 encontros a gente volta e ministra os 7 assuntos de novo, porque os irmãos vão entrando e saindo da classe, e a gente vai preparando eles para o batismo. E eu voltei hoje à aula número 1, falando sobre a importância da palavra como um fundamento essencial para o crescimento espiritual e a maturidade cristã. E o que aconteceu foi que eu usei os mesmos textos bíblicos, mas falei muita coisa diferente, de outra maneira, do que eu falei na primeira vez. E é isso que acontece com a pregação da mensagem, é isso que acontece com as mensagens que ficam lá no YouTube. Você, embora seja a mesma mensagem, embora sejam os mesmos textos bíblicos, se você assistir mais de uma vez, você vai ouvir de maneiras diferentes, e você vai ser ainda mais edificado e abençoado pelo que você está ouvindo.
Então, eu encorajo você que volte ao nosso canal, que vá ao nosso canal e ouça as mensagens, e ouça os estudos, mais de uma vez, 2, 3, 4, quantas vezes você quiser, para que os ensinos que estão sendo ministrados aqui sejam consolidados no seu coração. Está pronto, irmãos? Quem está pronto aí, diga amém. Glória a Deus. Eu não fiz isso quando eu peguei a palavra, vou fazer agora antes de entrar mesmo na mensagem. Tem alguém visitando a gente aqui, agora pela manhã? Primeira vez, segunda vez? Tem uma irmã aqui, levanta a mão assim, o pessoal te vê. Ó, quem é da família, rapidinho, levanta aí, cumprimenta essa irmã, rapidinho, quem é da família. Vamos, gente, não me decepciona não. Que ela seja bem recebida, se sinta acolhida, amparada, para que volte mais vezes. É um prazer te receber aqui. Volte sempre que quiser, será sempre muito bem-vinda. Você que está conosco pela primeira, segunda ou mesmo pela terceira vez, aí no nosso templo virtual, no nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Nos ajude a espalhar aquilo que Deus tem nos dado aqui, compartilhando o link dessa transmissão com o maior número de pessoas que você puder, nos seus grupos, para a sua família, para os seus amigos, para que todos eles sejam abençoados juntamente conosco. Amém, meu irmão? Amém? Muito bem, na semana passada, nós começamos com a doutrina da Bíblia. O que é a Bíblia? E falamos sobre as 4 características da palavra de Deus. As 4 características da Bíblia como a palavra de Deus. A sua autoridade, a sua necessidade, a sua suficiência e a sua clareza. A palavra de Deus, ou tudo o que Deus quis dar a conhecer de si mesmo aos homens, por meio da sua palavra, a Bíblia, ela é a autoridade final sobre Deus e sobre todo o seu propósito. Ela é clara, porque ela nos foi dada por Deus para que pudéssemos conhecê-lo. Ela é suficiente, porque tudo o que de Deus nós podemos conhecer está lá, na palavra, na Bíblia. E ela é necessária, porque se tudo que se pode conhecer de Deus está lá na palavra, na Bíblia, porque ela é suficiente, sem ela nós não podemos conhecer a Deus. Amém? Então essas são as 4 características essenciais da Bíblia, como a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina de Deus, ao que Deus se assemelha. Quem é Deus? E eu disse na semana passada que a doutrina é tudo o que a Bíblia diz como um todo sobre um determinado assunto. E, portanto, para conhecer a doutrina da Bíblia, precisamos saber tudo o que a Bíblia diz como um todo sobre tudo que a Bíblia diz como um todo, sobre ela mesma, ou sobre tudo que Deus diz como um todo na sua palavra, sobre as suas palavras, sobre a Bíblia. E esse segue sendo o método para todas as outras doutrinas que nós vamos estudar aqui. Então, assim como a Bíblia, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, ela é a suprema fonte de toda a informação sobre si mesma, como nós descobrimos na semana passada, ela também é a suprema fonte de toda a informação que podemos ter sobre a pessoa de Deus. Então, se queremos entender a doutrina de Deus, precisamos entender o que a palavra de Deus diz sobre Deus, ou o que Deus diz na sua palavra sobre si mesmo. Amém? Amém, irmãos? Você aprende muito no YouTube, você aprende muito com os livros, você aprende muito de muitas maneiras. Mas se você quer aprender sobre a palavra de Deus, se você quer aprender sobre Deus, você necessariamente precisa da Bíblia. Você necessariamente precisa da sua palavra. Amém? Então, faz sentido que a mais elevada fonte de informações sobre Deus seja a sua Bíblia, seja a sua palavra. Então a gente precisa saber e considerar o que Deus diz sobre si mesmo na Bíblia. E a primeira coisa, aliás, é preciso ficar claro aqui que a gente vai tratar sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Quais são as principais características de Deus reveladas na Bíblia e que nós devemos conhecer. E a primeira delas é que Deus existe. Amém? Deus existe. O primeiro versículo bíblico da Bíblia já nos dá esse indício. Em Gênesis 1:1, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, de modo natural, a Bíblia nos apresenta a Deus como o Criador, sem dar qualquer prova
de sua existência e das suas ações. A Bíblia começa a narrativa da redenção dizendo, olha, Deus existe, porque Ele criou os céus e a terra. Deus existe. A Escritura, a Bíblia também diz que todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs, todas as pessoas, em todo lugar, têm um profundo senso interior da existência de Deus. Todas as pessoas, de alguma maneira, lá no lugar mais profundo do seu interior, sabem que Deus existe, e de que são criaturas de Deus, e de que Deus é o seu Criador. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso por causa do que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 18 e 19. Se você chegou lá, diga amém. Olha só o que diz a Bíblia. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então a Bíblia está dizendo aqui que desde a sua criação, o homem recebe manifestações de Deus. E nós vemos isso no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, de diversas maneiras. Por isso que é correto afirmar que todas as pessoas têm um profundo senso da existência de Deus e de que são criaturas de Deus, porque desde o início da história do mundo como nós o conhecemos e desde a criação do homem, Deus se revela, Deus se manifesta ao homem de muitas maneiras. Paulo diz, olha, o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E ainda que muitas pessoas hoje não reconheçam que Deus existe, Paulo também explica, Paulo também justifica isso. Por que muitas pessoas não reconhecem a Deus? Por que muitas pessoas hoje ainda não reconhecem a existência de Deus? Veja o versículo 25, aí mesmo em Romanos capítulo 1. Paulo segue dizendo, olha, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Perceba a expressão aí, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então eles rejeitaram ativa e voluntariamente alguma verdade acerca da existência de Deus, do caráter de Deus, que originalmente eles conheciam. Então toda essa manifestação de Deus, revelada ao homem desde a sua criação, a partir do pecado, foi deturpada, essa revelação foi adulterada, e o homem, em seu declínio espiritual e moral, passou a desconfiar e até mesmo a descrer da existência de Deus. Mas o fato é que Deus existe, porque Deus se manifesta aos homens desde a criação de todas as coisas. Amém? Romanos capítulo 1 nos ensina muito sobre isso, nos explica muitas coisas sobre isso. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 10. Veja só o que diz a Bíblia em Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10, versículo 4. Olha só o que diz aí. Olha. Aliás, vamos ler a partir do versículo 1, do 1 ao 4.
Senhor, por que estás tão longe? A oração do salmista. Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, olha aqui, presta atenção, a partir do versículo 12, o que a Bíblia diz aqui em Salmo 10. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Versículo 4. Em sua presunção, o homem não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Veja que é a arrogância do ímpio. Veja que é a cobiça do homem sem Deus, a ganância do homem sem Deus. Veja que é a presunção do homem sem Deus. Todas essas expressões da depravação moral do homem por causa do pecado resultam no quê? Resultam na negação de Deus. E aí o salmista diz, olha, eles dizem em seu coração, em sua presunção, não há lugar, eles dizem, não há Deus, e não há lugar para Deus nos seus planos. Então o fato de algumas pessoas não reconhecerem a Deus, negarem a sua existência, não compromete a existência de Deus. Deus segue sendo Deus, segue sendo eterno, e a gente vai falar disso. Deus sempre existiu, Deus existe, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Ele é o nosso Senhor eterno, Rei dos reis. Então volta lá para Romanos 1. Irmão, se o estudo da doutrina é o estudo sobre o que a Bíblia diz como um todo, sobre determinado assunto, você vai manusear a Bíblia, hein? Nos próximos encontros. Você vai manusear bastante a Bíblia. Nós lemos aí no versículo 20, que desde a criação do mundo, os atributos... Olha só, versículo 20. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Os homens que negam a existência de Deus são indesculpáveis. Por quê? Paulo diz aqui, olha, porque desde a criação do mundo, o caráter de Deus, a natureza divina de Deus e os seus atributos invisíveis são vistos nas coisas criadas. Cada criatura dá evidência de Deus e do seu caráter, como Paulo disse aqui, da sua natureza divina. Mas o ser humano criado à imagem de Deus é a maior de todas as provas de que Deus existe. A maior de todas as evidências de que Deus existe. Então, a crença em Deus, a crença na existência de Deus, não é nenhuma fé cega, como alguns querem afirmar que é, porque ela está baseada nos indícios que podem ser encontrados tanto na Bíblia, porque a Bíblia afirma a existência de Deus, quanto nas coisas criadas. Toda vez que alguém está discutindo, as dúvidas que a ciência lança sobre a existência de Deus, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, outras pessoas, mas como é que para aqueles que defendem o Big Bang, né? Como um mundo, uma natureza tão complexa, tão perfeitamente arranjada e ordenada, pode ter sido fruto de uma explosão. Como o corpo humano, como essa máquina perfeita e complexa e difícil de ser decifrada, não é? Cada molécula, cada célula, cada partezinha do ser humano, como isso pode ter sido fruto de uma explosão? Obviamente essa não é a nossa discussão aqui. Quem não crê na existência de Deus, que prove que Ele não existe. A Bíblia diz que Ele existe. E a natureza criada prova a sua existência. Mas é mesmo para se pensar em como todo o arranjo e a ordenação divina de tudo que existe revela a si mesmo a todos os homens. Por isso que Paulo diz que esses homens são indesculpáveis. Então não é fé cega. Pelo contrário, é a crença nos indícios que tanto a criação de Deus quanto a palavra de Deus nos dá da sua existência, que consolida a nossa crença nisso. Amém, irmão? Amém, irmão? Então, se você é cristão em Cristo Jesus, você necessariamente deve crer que Deus existe.
em Hebreus capítulo 11, versículo 2, a Bíblia diz, porque aquele que se aproxima de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é abençoador daqueles que o buscam. Então não dá nem para começar a jogar o jogo da vida cristã, sem crer que Deus existe. E glória a Deus pela sua existência, porque nós só estamos aqui por isso. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Então Deus existe. Esse é o primeiro atributo de Deus. O segundo atributo de Deus é que Deus, Ele é conhecível. Ou seja, Ele não só existe, como Ele também existe de tal modo que nós podemos conhecer coisas a seu respeito e chegar mesmo a conhecê-lo pessoalmente. Uau, que coisa incrível. Deus, o Criador de todo o universo, Ele se tornou conhecível. Ele se dá a conhecer a todos os homens. E pela fé nós podemos conhecê-lo pessoalmente. Não só porque o vemos, porque testemunhamos a sua existência através das coisas criadas, mas porque temos um relacionamento com Ele, o nosso Criador. Isso não é maravilhoso, irmão? Isso é maravilhoso demais. Deus é conhecível. Então veja, mesmo Deus sendo conhecível, nós nunca poderemos conhecer a Deus completamente. Nós nunca poderemos conhecer a Deus completamente, mas certamente podemos conhecê-lo pessoalmente. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é um Deus infinito. Obrigado, meu irmão. Valeu. E nós somos criaturas finitas. Logo, o nosso conhecimento sobre Deus, ele é limitado à nossa finitude. O Deus infinito, o nosso Criador, Ele se fez conhecer a nós, ou ele deu a conhecer a nós aquilo que Ele quer que nós conheçamos dEle. Mas o fato é que nós podemos conhecê-lo pessoalmente, embora nós nunca o conheçamos completamente. Abra sua Bíblia em João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Quando você abre João aí, é interessante o que o salmista Davi diz no Salmo 147, 5. O conhecimento de Deus é maravilhoso demais para nós e Ele está além do nosso alcance. O conhecimento de Deus é maravilhoso demais para nós e está além do nosso alcance. Mas Deus se deu a conhecer e nós devemos conhecê-lo aquilo o que Ele quer que dele conheçamos. Veja só o que diz João 17, 3. Palavras do próprio Jesus. Jesus disse, olha, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, meu irmão, porque Deus é conhecível. Então veja só, a vontade de Deus não é que na vida cristã sejamos como gado de um rebanho sendo tocado a toque de vara sem saber para onde vai. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que sejamos gado de um rebanho. A vontade de Deus é que sejamos filhos na sua família. Amém? Filhos na sua família, irmãos uns dos outros na sua família. E essa relação familiar, em Efésios 2,19, Paulo diz que em Cristo nós nos tornamos membros da família de Deus, concidadãos dos santos e membros da família de Deus, ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus e irmãos uns dos outros pela fé em Cristo Jesus também. Então nós entramos na família de Deus e essa analogia que Paulo faz à família, ela é mesmo para que entendamos isso dessa maneira. Porque é essa relação que Deus quer conosco. Essa relação amorosa, pessoal. Você não precisa abrir, mas a Bíblia diz em Jeremias capítulo 9, versículo 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me. Deus diz por meio do profeta Jeremias, quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me. Deus é conhecível, Deus quer que você o conheça. Amém, irmão? E Deus quer que você o conheça pessoalmente.
Deus não quer que você o conheça só por meio daquilo que eu digo, daquilo que os pastores dizem, daquilo que os presbíteros dizem, daquilo que os líderes cristãos dizem, daquilo que o YouTube diz. Deus quer que você o conheça pessoalmente. Por isso Jesus veio. Por isso Jesus morreu e ressuscitou, para redimir a humanidade, dar à humanidade a condição de outra vez conectar-se a Deus, o seu Criador, por meio do seu próprio Espírito. Agora, não mais como criatura, mas como filhos. Filhos por adoção, aleluia. A vontade de Deus é que o conheçamos pessoalmente. E além de conhecer a Deus, nós também podemos saber muitas coisas sobre o que Deus conta de si mesmo a nós por meio das Sagradas Escrituras, por meio da Bíblia. Por isso a importância de colocar a Bíblia no fundamento, de colocar a Bíblia como um primeiro fundamento. Porque é por meio dela que nós conhecemos a Deus. Ela é necessária para conhecermos a Deus. E ela é suficiente para conhecermos a Deus. Por quê? Porque através da Bíblia, através das Escrituras, Deus se revela a nós. Deus revela os seus atributos e revela facetas do seu caráter a nós. Como, por exemplo, nós lemos em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Nós lemos em 1 João capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz. Nós lemos em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. Nós lemos em Romanos 3, 26, que Deus é justo. Você está vendo só como ao longo das Escrituras Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando, Deus vai revelando o seu próprio caráter? Por que Ele faz isso? Porque Ele quer que o conheçamos. Amém? Quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me. Algumas coisas sobre Deus são mais difíceis de entender do que outras. Como eu disse. Por quê? Porque nós somos criaturas finitas criadas por um Deus infinito. Mas, tudo o que de Deus devemos conhecer, nos foi dado a conhecer pelas Sagradas Escrituras. Amém? Obviamente, isso é tão natural, tão lógico. Quem vem para Cristo, vem para Cristo zerado, não é? Por isso que o próprio Jesus disse para Nicodemos que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Depois Paulo diz que em Cristo é uma nova criatura, ou seja, é uma nova existência. Está zerado o jogo. E aí você vai começar a conhecer Deus, e conhecer coisas sobre Deus, e sobre essa vida que Ele nos deu em Cristo, e sobre o nosso irmão mais velho, o Cristo que nos deu, a vida que nos deu, o seu Espírito, a sua palavra, a igreja. Você vai conhecendo essas coisas ao longo da sua jornada cristã. Nós vamos conhecendo essas coisas ao longo da nossa jornada cristã. E ao longo dessa jornada cristã, nós, muitas vezes, e isso é uma das belezas, e uma das diversas belezas do Evangelho e da Igreja de Jesus. Porque ao longo da vida cristã nós vamos precisar uns dos outros para saber e conhecer aquilo que não sabemos e conhecemos. Amém? Para isso existe o discipulado, não é? Estava falando lá com o Diogo hoje, com o pessoal lá. Como é que eu tenho dúvida, eu não sei o que eu faço. Anota essa dúvida, pergunta para um irmão mais experiente na fé, para um irmão mais experiente na palavra. O discipulado existe para isso, para que a gente cresça junto, para que a gente aprenda junto. E já está claro, né, irmãos? Para vocês que eu gosto muito de café, né? O Adalberto até trouxe café para mim aqui. Estou dizendo isso porque na minha garrafa sempre tem café. Você está lendo a Bíblia, tem dúvida, quer perguntar, quer tirar... Meu irmão, vem aqui, conversa comigo, vem aqui, manda um WhatsApp para mim. A gente marca um dia, uma hora, você vem aqui, a gente abre a Bíblia e conversa e tira dúvidas. Porque isso é o discipulado também. Amém? Agora, o fato de algumas coisas serem mais difíceis de entender do que outras, não quer dizer que elas não são para serem reveladas. Pelo contrário, nos foram dadas como revelação de Deus. E há também esse esforço, há também essa inclinação, há também esse encontro que nós precisamos ter com a palavra, com Deus, uns com os outros, para aprendermos sobre Ele. Amém? Amém, igreja? Você está me acompanhando aí? Amém. Deus é conhecível. Então, Deus existe e Deus se dá a conhecer. Terceiro atributo de Deus: Deus é independente. Deus é independente. A independência de Deus
significa dizer que ele de fato não precisa de nós ou de nada mais na criação para o que quer que seja. Ele não nos criou porque estava solitário ou necessitado de companhia de outras pessoas. A existência pessoal de Deus sempre foi perfeita, completa e satisfatoriamente feliz em si mesmo. Veja só o que diz Atos capítulo 17. Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. Se você chegou lá, diga amém. Olha aí, ó. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Aleluia! Que afirmação poderosa sobre Deus, hein, irmão? Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida. É ele quem dá. Amém, irmão? O fôlego e as demais coisas. Deus é independente. Deus sempre existiu. Deus não foi criado. Ele nunca passou a existir. Não é? Você não precisa abrir, no Salmo capítulo 90, versículo 2, o salmista diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia! De eternidade a eternidade, tu és Deus. É o contrário, irmãos. Toda a criação, e nós, como criaturas de Deus, e em Cristo Jesus, filhos de Deus, nós é quem precisamos depender dele. Lembra que eu falei na semana passada sobre a diferença entre precisar e depender? Falando sobre a necessidade da Escritura. Nós necessitamos da Escritura, porque sem ela nós não sabemos nada sobre Deus. É exatamente isso, somos nós quem dependemos de Deus, somos nós quem necessitamos de Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Romanos 8,36 diz que pois dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele. Começou nele, se mantém nele e termina nele. Amém, irmãos? Aleluia. Deus é independente. Agora, entretanto, mesmo sendo Deus completamente independente, Ele também escolhe, isso é tão maravilhoso, Ele também escolhe atribuir a nós valor. Ele escolhe atribuir a nós significado. Ele nos permite ser importantes para Ele. Que coisa maravilhosa, né, irmão? O nosso Deus é incrível, porque Ele não precisa de nós, mas Ele escolheu nos atribuir valor. Ele é independente, mas Ele escolheu nos atribuir significado. Ele é independente, mas Ele escolheu nos tornar importantes para Ele. Amém? E a prova de amor maior do que essa, irmão? Não há prova de amor maior do que essa, porque Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez. Ele não precisava de nós. Jesus não precisava morrer, mas Ele foi lá e morreu. Ele foi lá e fez. Por quê? Porque nós somos importantes para Ele. Você é importante para Deus, meu irmão. Amém? Diga isso aí para o irmão do seu lado. Você é importante para Deus, meu irmão. Então Deus existe. Deus é conhecível. Deus é independente. Deus também é imutável. Deus não muda. Deus não muda. Agora preste atenção. Deus, Ele não muda. Não de todas as formas, não de todas as maneiras que nós pensamos que Ele não mude. Pelo contrário, Ele é imutável apenas nas coisas em que a Bíblia diz que Ele não muda. O seu ser, os seus atributos, os seus propósitos e as suas promessas. Amém? Em toda a Escritura, nós descobrimos que Deus é o mesmo
Em seu ser, Deus é o mesmo. Em seus atributos, Deus é o mesmo em seus propósitos e em suas promessas de eternidade a eternidade. Abra sua Bíblia no Salmo 102. Salmo 102, versículo 27. Se você chegou, diga amém. Olha aí, ó, Salmo 102, 27. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Tu permaneces o mesmo. Aleluia. E os teus dias jamais terão fim. Malaquias 3,6. Avança aí. Malaquias 3,6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Se for mais fácil para você, vai para Mateus e volta algumas páginas. Malaquias 3,6. Palavras do próprio Deus por meio do profeta Malaquias. Chegou aí? Diga amém. Mais 5 segundos. Malaquias 3,6. Chegou aí? De fato, eu, o Senhor, está escrito o que na sua Bíblia? Não mudo. Deus é imutável. Amém, meu irmão? De fato, eu, o Senhor, não mudo. Então Deus é imutável em seu ser, porque Ele mesmo disse, eu não mudo. O ser de Deus não muda. Deus também é imutável nos seus propósitos. E uma vez que Ele determine que fará algo, aquilo será feito. Então precisa abrir Salmos 33, versículo 11, diz: os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os planos do Senhor permanecem para sempre, e os seus propósitos por todas as gerações. Então Deus também é imutável em seus propósitos. Deus também é imutável em suas promessas. Números 23, 19 diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, esse você conhece, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus é imutável nas suas promessas. O que Deus quer que aconteça, acontece. O que Deus promete, Ele faz cumprir. Amém, irmão? Nós não poderíamos estar mais seguros do que estamos na mão desse Deus, sim ou não? Sim ou não, meu irmão? Aleluia. Estamos seguros na mão do nosso Deus, porque Ele é imutável, Ele não muda. Agora preste atenção aqui no que eu vou dizer, irmão. Há algumas passagens da Bíblia, em especial Êxodo 32, 9, Isaías 38, de 1 a 6, que nos dão a entender que Deus muda. Nos dão a entender que Deus se arrepende de uma decisão tomada. Mas nós precisamos entender isso corretamente. Nesses casos, nós devemos entender que isso são expressões da atitude presente de Deus, ou da intenção referente de Deus a uma situação específica. Então, na medida que a situação muda, a atitude ou a expressão da intenção de Deus também muda. Por exemplo, Deus não seria justo se Ele não mudasse a sentença, logo a sua intenção com relação ao pecador arrependido. Sim ou não? Se alguém está no pecado, morre no pecado, está condenado à morte eterna. Mas se esse pecador se arrepende, Deus muda sobre ele a sua sentença. Ele agora é justo, justificado pela sua fé em Cristo, herdeiro do reino de Deus. Então, obviamente a gente não está fazendo aqui um exercício hermenêutico, um exercício de interpretação bíblica, mas a gente precisa analisar todo o contexto de uma passagem e entender essas expressões que dão a entender que Deus muda dessa maneira. Como uma resposta de Deus, uma expressão da sua intenção a uma situação presente,
que muda e, portanto, muda também o seu movimento. Amém, irmãos? Mas o que toda a Bíblia diz, de novo, são alguns textos. O que a gente está vendo? O que toda a Bíblia diz como um todo sobre a imutabilidade de Deus. E o que toda a Bíblia diz como um todo sobre a imutabilidade de Deus é que de eternidade a eternidade Ele é Deus, Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele disse, eu não mudo. Amém? Então, isso não quer dizer que Deus não vai agir, ou que Deus vai ficar indiferente em resposta a uma situação diferente. Como eu citei aqui, por exemplo, o caso do arrependimento do pecador, né? Deus sente. Deus tem emoções. Amém? As nossas emoções são atributos que Deus compartilhou conosco. De todos os atributos de Deus, há aqueles transferíveis, aqueles que Ele compartilhou conosco, e os intransferíveis, aqueles que Ele não compartilhou conosco, que são só dele. E ao nos criar, Ele nos deu uma alma, Ele nos deu sentimentos, Ele nos deu emoções. A sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Ele queria que a gente soubesse que Ele também sente, que Ele também tem emoções. Amém? Amém, igreja? Maravilha. Então Deus é imutável. Está claro para você isso? Que Deus não muda? Deus também é eterno. Outro atributo de Deus, Deus é eterno. Então, Deus sendo eterno, não tem início, nem fim ou sucessão de eventos em seu próprio ser. Nós estamos limitados ao tempo como nós o podemos controlar, ao tempo cronos, ao tempo que a gente conta. Mas Deus está sobre o tempo. Por quê? Porque Ele é eterno. Abra sua Bíblia em Salmos 90. Salmos 90, versículo 2. Eu citei esse versículo aqui já, né? Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De onde a onde, irmão? De eternidade a eternidade. Essa redundância é para a gente saber mesmo, olha, nem tenta contar, porque você não pode. Deus está num lugar em que você não consegue medir. Ele é eterno. E é exatamente porque Deus é eterno que a sua visão do tempo é diferente da nossa. Como eu acabei de falar aqui, nós estamos limitados ao tempo quando nós o contamos. E aí nós lemos, por exemplo, no Salmo 94, aí no versículo 4, olha. Mesmo Salmo 90, versículo 4, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou como as horas da noite. E a gente lê também, você não precisa abrir, em 2 Pedro 3,8, o apóstolo dizendo que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Ou seja, 1000 anos para o Senhor é como um dia para o Senhor é como 1000 anos. Não faz diferença. E irmão, qual é a aplicação disso para nós hoje? A aplicação disso para nós hoje é que nós devemos descansar e confiar no Deus eterno, que tem sob suas mãos o controle do tempo. Você está numa situação que você está esperando a ação poderosa de Deus na sua vida para resolver um determinado problema, para te dar uma determinada resposta. Você acha que está demorando? 1000 anos para o Senhor é como um dia para o Senhor é como 1000 anos. Ele está sobre o tempo, Ele pode intervir no tempo a hora que Ele quiser para realizar os seus propósitos. Se ainda não aconteceu, é porque Deus não quer. Amém? Porque Ele não quer, é que a gente não sabe. E a gente precisa descobrir. Ou deixa eu colocar isso em termos melhores. Se ainda não aconteceu, não é necessariamente porque Ele não quer, mas porque ainda não está na hora de acontecer. Na hora de Deus de acontecer. Amém, irmão? É por isso que eu disse que a aplicação disso deve ser que nós
sejamos capazes de descansar e confiar na eternidade de Deus. Poxa, mas está demorando tanto, Senhor. Ai, Senhor, você não está vendo a minha dor, a minha angústia. E Deus está dizendo assim, calma, calma. Sabe a sensação que eu tenho, irmão? Isso não é doutrina não, agora é só uma sensação. Sabe a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é que algumas vezes Deus deixa algumas situações na nossa vida perdurarem por mais tempo do que nós gostaríamos que perdurassem, numa espécie de maturação daquilo que Ele quer fazer. Sabe? Ele vai modelando, maturando aquilo que Ele vai fazer, e quando chega no ponto, Ele faz para quê? Para que seja irreversível. Você entende o que eu estou querendo dizer? Parece que se Deus fosse aquele pai mole, digamos assim, né? Que desce para o filho, aquilo que o filho quer na hora que o filho... Muito engraçado que agora a Manuzinha, né? Vai fazer 3 anos, agora a Manuzinha está nessa fasezinha, né? Vai dando uma pirracinha, chorando e fazendo uma manhãzinha para querer para ter o que quer. Então se você dá e faz sempre na hora que o filho quer, o que acontece? Parece que vem na hora errada, vem no tempo inapropriado. E aí o que o filho faz? Desperdiça aquilo. Desperdiça aquilo acaba, aquilo desaparece. Não é? Usando o exemplo aqui da minha filha. Se eu der para minha filha um brinquedo inapropriado para a sua idade, o que ela vai fazer? Ou não vai brincar, ou vai quebrar. Não é? Nem ela usufrui e fica feliz, nem eu fico feliz porque vejo ela brincando com o presente que eu dei, jogo dinheiro fora. Vou dar um presente para o menino, para a menina, da idadezinha, para ele não quebrar, para ele brincar e descobrir ali o brinquedo. Então é mais ou menos assim que eu penso, sabe? Às vezes Deus permite e a gente vai só descansando e confiando e maturando a nossa fé, e confiando e descansando, e confiando e descansando. Obviamente, um parênteses aqui, a gente faz a nossa parte, faz tudo o que pode fazer, a gente trabalha direitinho com Deus, a gente tem a nossa parte no acordo e vai cumprindo a nossa parte, Deus vai maturando, na hora que Ele faz, pum, é irreversível. Aí é aquele milagre que vira testemunho para sempre, né, irmão? Então, se você está nessa condição, se você está nessa situação, deixa eu te falar uma coisa. Tenho uma boa notícia para te dar essa manhã. Deus é eterno. Deus é eterno. Deus está sobre o tempo aqui, ó. Ele está só passando radar no tempo. Quando Ele fizer, vai ser reversível. Vai ser reversível. Aleluia. Deus vê e conhece todos os eventos, passado, presente e futuro, com igual intensidade. Para Deus é a mesma coisa. Amém? Outro atributo de Deus. Deus tem muitos atributos, hein, irmão? Ele é onipresente. Onipresente. Então, assim como Deus é ilimitado em relação ao tempo, Ele também é infinito e ilimitado com relação ao espaço. Ele é onipresente. Deus não tem tamanho, Deus não tem dimensões especiais. Deus está sempre presente em todos os pontos do espaço, com todo o seu ser. Uau! Que Deus incrível, né, irmão? Que Deus incrível. Deus está presente quando o tempo está bom, Deus está presente quando o tempo está ruim. Deus está presente quando tem escassez, Deus está presente quando tem fartura. Deus está presente quando tem tristeza, Deus está presente quando tem alegria. Deus está presente quando tem dor, Deus está presente quando não tem dor. Deus está presente e Ele é onipresente. Jesus fortalece esse atributo de Deus quando diz para os seus discípulos: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não só está presente por ser um atributo essencial do seu ser, em todos os lugares, em todo o tempo, mas Ele está particularmente presente para nós, os que cremos. Uau! Cara, que coisa incrível. Não sei se você consegue pegar a dimensão disso. Que coisa incrível. Para nós, os que cremos, Ele está pessoalmente, particularmente presente todos os dias. Até a consumação dos séculos, todos os dias. Então, irmão, Deus não só é eterno, está controlando o tempo e preparando aquilo que você precisa para a hora certa, para que seja reversível, como Ele também está com você.
te acompanhando em todo esse processo. Amém? Porque Ele é onipresente. Salmos, aproveita que a gente está em Salmos, vai no Salmo 139. Olha só, como Davi captou isso, como o salmista captou isso. Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 10. Ele diz: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. 11. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como um dia, pois para ti trevas são luz. Ele é onipresente, meu irmão. Deus está presente em todas as partes do espaço. Em 1 Reis, não precisa abrir, 1 Reis 8, 27, a Bíblia diz: os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Nem os mais altos céus podem conter o Senhor. Então, por vezes Deus está presente para abençoar, por vezes Deus está presente para punir, e Deus está sempre presente para manter todas as coisas. Manter todas as coisas. Colossenses capítulo 1. Vai lá, agora você abre, Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, 17. Se chegou, diga amém. Colossenses 1, 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, Deus está presente para abençoar. Deus está presente para punir com justiça. Mas Deus está presente também para manter, porque tudo subsiste nele. Hebreus capítulo, abre aí, em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Sustentando. Então Deus está sempre presente, irmãos. Amém? Por quê? Porque Ele é onipresente. Ele está totalmente presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Porque Ele é eterno. Justamente porque Ele é eterno, Ele tem que ser onipresente. Outro atributo de Deus: Deus é Espírito. Essa famosa, você não precisa abrir. João 4, 24, Jesus conversando com aquela mulher samaritana disse para ele assim: ó, Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Jesus deu testemunho de Deus. Jesus deu testemunho do Pai. E Ele disse: Deus é Espírito. Deus existe de tal modo que Ele não é feito de nenhuma matéria. Ele não tem partes, Ele não tem tamanho, Ele não tem dimensões. Não é possível perceber Deus completamente por meio dos nossos sentidos. Embora as nossas experiências com Deus de alguma maneira toquem a nossa alma e evoquem alguns sentimentos, Deus não é perceptível pelos sentidos, porque Ele é Espírito. E olha que lindo, irmãos, Deus, por sua soberana vontade, nos fez espirituais como Ele. Esse é um atributo transferível, um atributo que Ele repartiu conosco. Para quê? Para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Amém? Nós não temos comunhão com Deus, veja bem, nós conhecemos a Deus a partir da mente, mas temos comunhão com Ele no Espírito.
Amém? Por isso é que não dá para entender Deus logicamente e racionalizar Deus em todas as suas expressões. Por quê? Porque a relação com Deus, veja bem, a informação sobre Deus vem da palavra e é absorvida pela mente, mas a relação com Deus, ela é pela fé no Espírito. Amém? Em 1 Coríntios, você não precisa abrir, 1 Coríntios 6,17, Paulo diz, olha, aquele que se une com o Senhor se faz um só espírito com Ele. Você é um espírito com Deus, irmãos, porque Ele colocou em você o seu próprio espírito. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso, irmão? É maravilhoso. Salomão diz em Eclesiastes 12, versículo 7, ele diz, quando morremos, se unidos a Ele, o nosso espírito retornará a Deus que o deu. Deus nos deu. E Ele retorna para Deus. Então Deus é espírito. Porque Ele é espírito, Ele é invisível. Outro atributo de Deus. Deus é invisível. Ninguém jamais... Aliás, deixa eu ler. Deixa eu pedir para você abrir aqui em João 1,18. Para a gente não deixar de manusear a Bíblia. João 1. João 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ninguém jamais será capaz de ver a essência total de Deus, ou o todo do seu ser espiritual. Deus assumiu uma forma visível, Deus se manifestou de uma forma visível para se mostrar às pessoas. Mas a manifestação suprema e visível de Deus ela é encontrada apenas na pessoa de Jesus Cristo. Porque aí mesmo no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 9, Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Amém? Então Jesus se manifestou de forma visível, Deus se manifestou de forma visível apenas na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que os homens viram, e a gente vê muitas dessas expressões na Bíblia, né? Como Abraão que viu Deus e Moisés, mas tudo isso foram expressões de Deus, expressões e não o todo do seu ser espiritual, exatamente porque Deus é espírito e Ele também é invisível. Ele por vezes preferiu mostrar algo de si mesmo às pessoas por meio das coisas criadas e visíveis, mas especialmente por meio de Jesus Cristo. Amém? Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Por isso que se a gente quer conhecer a Deus, obviamente a gente precisa da palavra, mas a primeira coisa que a gente precisa, através da palavra, é conhecer Jesus. Por isso que eu sempre digo para os novos convertidos, comecem pelos evangelhos, que vocês vão conhecer a Jesus. Vida e o ministério de Jesus. Porque quem me vê o Pai, Jesus disse, vê a mim. Perdão, quem me vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Ao contrário, 1,18. Não, 14,9. Quem me vê, vê o Pai. Exatamente. Quem me vê, Jesus disse, vê o Pai. Exatamente. Perfeito. A não ser por mim. Exatamente. Porque Ele é a expressão do próprio Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Seu coração se enche de gozo, de prazer quando a gente vai falando de Deus, irmão? Se enche?
Meu coração vai ficando assim, caramba, quanta coisa Deus é, quanta coisa Deus faz, que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Olha, irmãos, essa aula vai ter que ser dividida em 2 vezes, sabe? Então eu só vou terminar na semana que vem, porque são muitos atributos para a gente ver aqui. Eu não vou avançar demais com a hora, não. Eu vou mencionar o último aqui, de hoje. Deus é onisciente. Onisciente. Deus sabe todas as coisas. 1 João capítulo 3. Abre aí. João capítulo 3, versículo 20. João 3, 20. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus é onisciente. Amém? Amém? Ninguém pode esconder absolutamente nada de Deus. E é isso que o escritor aos Hebreus diz em Hebreus 14, versículo 13. Ele diz, olha, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, uma vez que ele se conhece completamente, também conhece plenamente todas as coisas que ele poderia ter feito, mas não fez. E todas as coisas que poderia ter criado, mas não criou. Ele, do mesmo modo, conhece todos os eventos possíveis que não vão realmente acontecer e acontecimentos que resultariam se outros eventos tivessem resultados diferentes na história. Ele sabe tudo. Deus é onisciente. Ele está sempre... Isso aqui é muito importante. Deus está sempre consciente de tudo. Seu conhecimento nunca muda ou aumenta. Nada o surpreende. Nada está escondido de Deus. Desde a eternidade, Deus conhece todas as coisas. E conheceu todas as coisas que iriam acontecer. E tudo quanto iria fazer. Isso que às vezes a gente acha, né? Eu vou mencionar isso aqui na semana que vem. Que o pecado foi um acidente, né? Que Deus teve que remendar a história. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Antes do pecado, Deus já sabia que o homem deveria ser redimido. Nada pega Deus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus sabe tudo. Amém, meu irmão? Amém? Você está anotando tudo? Você está indo lá no canal para assistir depois de novo? Isso é muito importante, hein? Muito importante. Porque aí fora depois vão dizer para você que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E você tem como refutar ou aceitar. Por causa daquilo que você sabe. Amém? Vamos ficar de pé? Não deixe de vir semana que vem. Porque a gente vai seguir daqui. Vai seguir do Deus onisciente e vai adiante. Com outros atributos de Deus aqui, olha, a gente vai falar que Deus é sábio, Deus é verdadeiro, Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo. Vamos falar sobre muitos atributos de Deus aqui, irmão. Aleluia. Chegou um pedido de intercessão aqui por Laurinha, está internada, é um bebê, está internada com grave infecção. E também pela nossa querida irmã Gisele, que está internada com infecção urinária e a glicose alta. Então, antes ainda de encerrarmos, vamos orar, irmãos. Erga as suas mãos aí em nome de Jesus, comece a orar pela Laurinha e pela irmã Gisele. Não? Peraí. Está escrito Gisele aqui. Eu vi a Gisele aqui. Falei assim, pô, será que eu vi certo? É a Gisele mesmo? Estão querendo te internar, irmã Gisele? Não deixa não, pelo amor de Deus. Irmã Alcídia, nossa querida irmã Alcídia, está internada com infecção urinária. Amém? Então, erga suas mãos em nome de Jesus, comece a orar pela Laurinha, é um bebê. Comece a orar também pela nossa irmã Alcídia, por um toque sobrenatural de Deus no corpo desse bebê, no corpo da irmã Alcídia, levando embora toda a malignidade, dando saúde plena e abundante. Isso.
Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela Laurinha, nós oramos pela irmã Alcídia. Pai, Tu és o Deus que cura os enfermos. Nós vemos na Tua palavra que o Senhor curou os enfermos, porque a vontade do Senhor é que os homens tenham saúde. E nós Te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, por um toque do Senhor no corpo desse bebê, por um toque do Senhor no corpo da irmã Alcídia, levando embora toda a malignidade, dando a eles saúde plena, saúde abundante em nome de Jesus. Saúde plena e saúde abundante em nome de Jesus. Que os testemunhos venham para a glória do Teu nome, para a glória do Teu santo nome. Senhor, atenda a nossa oração, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, não deixem de voltar ao canal e assistir de novo a aula de hoje. Venham preparados para a semana que vem. Vamos seguir falando sobre os atributos de Deus, ao que Deus se assemelha, ao que Deus se parece. E se vocês puderem, comprem esse livro. Amém? Bases da fé cristã. 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Bases da fé cristã. Se você comprar o livro, leia o livro. Amém? Que isso vai fortalecer demais o que a gente está conversando aqui e vai te dar um entendimento mais amplo de tudo que a gente está tratando aqui. Amém, irmão? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê um excelente restante de domingo, um tempo em família agradável, feliz, ao redor da mesa, te dê um tempo de descanso reparador para a semana que começa amanhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam estendidas sobre toda a família central aqui e online, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja de Deus diga amém. Espero você às 18 para aqueles que vão voltar. Se você não vai voltar, dê um abraço aí no seu irmão, se despeça dele em nome de Jesus. E até a próxima.